Graça e paz, irmãos. Amém? Eu queria que nós conversássemos um pouco nessa noite e iniciássemos com uma pergunta. O que é ter vida com poder? O que é ter vida com poder? Depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele esteve aqui nessa terra por mais 40 dias. E a palavra de Deus diz que durante esses 40 dias Ele pregou a respeito, continuou a sua mesma mensagem a respeito do reino de Deus. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. E ali em Atos, no capítulo 1, versículo 6. Logo antes do Senhor Jesus ir aos céus, os seus discípulos chegam para Ele e fazem uma pergunta. Atos capítulo 1, versículo 6. E a pergunta foi a seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos estão questionando ao Senhor Jesus se haverá restauração de Israel. Os discípulos estão com uma mentalidade carnal. Por quê? Naquele momento Israel está sob o jugo do Império Romano, e eles acharam que o Senhor Jesus seria de fato o libertador deles, mas então o Senhor Jesus morre, é crucificado pelos romanos. E quando o Senhor Jesus é crucificado pelos romanos, eles dizem: bem, agora toda a nossa esperança se desfez. Mas então ao terceiro dia Jesus ressuscita dentre os mortos. Então 40 dias depois, numa conversa de Jesus com seus discípulos, eles dizem: é agora então que o Senhor vai restaurar o templo a Israel? E Jesus responde algo a eles e diz: não vos pertence saber os tempos nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Bem, ia ser muito estranho Jesus dizer aos discípulos: não, apenas em 1946. Porque 48, apenas em 1948. Eles falaram: vai ser agora. Jesus não disse para eles: não, no ano 70 vai ser destruído Jerusalém, vocês vão ser dispersos, vocês vão ser perseguidos na Segunda Guerra Mundial, nós teremos Hitler, e depois a Organização das Nações Unidas, que vocês não sabem, mas virá. Ela decidirá que vocês vão poder ter novamente um Estado soberano e independente, mas isso só daqui aproximadamente 1500 anos. Jesus não disse isso para eles. Jesus disse: não interessa, isso não é relevante para vocês. O que é relevante para vocês agora? Recebereis o dunamis, a virtude, no grego dunamis, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E o que nós vamos fazer com esse dunamis, com este poder que receberemos? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Vida com poder. Todos nós queremos poder, mas eu gostaria que você entendesse algo. Deus apenas concede verdadeiro poder para o seu verdadeiro propósito. Deus não concede poder se esse poder não tiver a finalidade de alcançar o propósito que ele recebe. Porque poder sem o propósito de Deus não é poder de Deus. O diabo tem poder. A Bíblia diz, quando ele fala a respeito da besta no livro de Apocalipse, que fará descer do céu fogo. Quando Jesus fala a respeito da besta no livro de Mateus, no capítulo 25, ele aponta de que se fora possível
enganaria muitos, até os escolhidos. Portanto, o diabo tem poder. Portanto, nós temos um poder também, que é o poder latente da alma. Você sabe que nós usamos muito pouco da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade mental. Muitos sustentam, e agora levanto aos irmãos algumas perspectivas que alguns teólogos cientistas levantam a respeito de Adão e Eva. Você pode dizer para mim, Adão e Eva existiu sim ou não? E você vai falar, sim, existiu. E algumas pessoas vão chegar e vai dizer, mas como Adão e Eva existiu? E eu vou perguntar apenas por um aspecto. Quem aqui já conversou com uma cobra? Quem aqui viu uma cobra e já conversou? Bem, você pode até ter conversado, você conversa com um cachorro, não é verdade? Mas você a ouviu responder, você percebe, mexeu o rabo, aí ele quer sair, encostou na coleira, mas você não bate um diálogo com um animal. Portanto, muitos céticos e agnósticos e ateus levantam dizendo de que de fato Adão e Eva não existiu, por uma razão simples: seria absolutamente impossível conversarmos com uma cobra. Mas também há algo que nós precisamos entender. Quando Deus cria o homem, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus criou o homem com 100% da sua capacidade mental a ser utilizada. Você imagina o homem tendo toda a capacidade mental para ser utilizada. Isso nós vemos no Éden. Por exemplo, Deus chama os animais ao homem e o homem dá o nome para eles. E onde está o fato fantástico nisso? Em primeiro lugar, ele se lembra do nome depois. Eu às vezes ouço, falo, graças a paz, irmão, como é seu nome? Meu nome é José. Ah, tudo bom, José? Meu nome é Felipe, graças a paz. Mas no dia seguinte, como é que era o nome daquele irmão mesmo? Eu não estou lembrando. Não por maldade, mas por causa da nossa memória fraca. Mas Adão lembra o nome de todos os animais. E segundo, Adão não confunde o nome para dar. Esse é cachorro, esse outro, esse era o cachorro? Não, eu já dei cachorro. Será que ele se lembra? Portanto, há alguns teólogos cientistas que entendem que se nós utilizássemos 100% da nossa capacidade intelectual, 100% da nossa capacidade mental, melhor dizendo, até mesmo teríamos a habilidade de falarmos com animais. Bem, pessoas mais inteligentes aprendem outro idioma com uma facilidade muito grande. Aprendemos outros idiomas, até mesmo idiomas antigos que nem mesmo mais existem, idiomas dos egípcios, idiomas que nem mesmo mais são falados, idiomas que nem mesmo existiam com vogais, idiomas dos sírios, idiomas dos fenícios, idiomas dos tempos antigos. Mas o que eu quero pontuar com os irmãos é que o ser humano ele tem uma capacidade. Se você for na Índia, você vai ver homens andando sobre brasas e não se queimando. Você vai ver pessoas que passam cargas elétricas gigantescas pelo seu corpo e não morrem. Você vai ver coisas incríveis que os homens fazem. Mas esse não é o poder do Espírito Santo. Esse é algo que o Senhor gerou inerente ao homem. Quando nós olhamos com relação ao poder do diabo, o diabo tem poder, de fato tem. Concedido pela parte do Senhor? Lógico que sim. Mas quando Judas escreve ali no livro de Judas, no capítulo único a respeito de Satanás, a respeito dos anjos, ele diz, sendo maiores e grandes em poder, fala a respeito disso, mas esse não é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o poder dado por Deus, é o dunamis de Deus para a sua igreja. Mas o poder que o Espírito Santo dá, ele só dá se for para a finalidade que o Espírito Santo intenta que nós recebamos. Sabe por que muitas vezes não recebemos o poder de Deus? Não recebemos o poder dele porque não temos no nosso coração a consciência de como aplicá-lo corretamente. Mas quando Jesus vem aqui no livro de Atos, diz aos seus discípulos, e recebereis a virtude, o poder, o dunamis do Espírito Santo. E para que vai servir isso? Para serem minhas, ao quê? Minhas testemunhas. E quando no livro de Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre a igreja, de repente é feita uma divisão de línguas entre eles.
E agora não línguas estranhas, necessariamente falando línguas desconhecidas, mas idiomas distintos. E eles agora, falando idiomas distintos, estão na cidade de Jerusalém, numa festa que ali está acontecendo, a festa do Pentecostes, e vieram nações de todas as terras, de todas as nações ao redor de Jerusalém para essa festa. E por que o Espírito Santo concede o poder neste momento deles falarem outras línguas? Porque era necessário este poder neste momento para que eles pudessem testemunhar. Eles não receberiam o poder de falar em outras línguas se esse poder não tivesse como finalidade testemunhar. Adianta neste momento o Espírito Santo me conceder o poder de falar mandarim aqui com os irmãos? Há alguém aqui que tem origem chinesa, que fala mandarim? Não. Portanto, eu pregar aos irmãos, eu anunciar aos irmãos uma mensagem em mandarim, não vai ter nenhum tipo de relevância para o testemunho do Senhor. Mas quando eles recebem essas línguas divididas entre eles, o que eles anunciam? Lá dizem, ouvimos falar em vários idiomas, e o que eles falavam a respeito das grandezas de Deus? Testemunho. Preste muita atenção nisso. O poder do Espírito Santo vem apenas com a finalidade de gerar testemunho do Senhor. Onde não há testemunho do Senhor, aí não é a manifestação do Espírito Santo. Eu disse para minha esposa esses dias, nós estávamos vendo um vídeo de uma unção, ou denominava unção do riso. Eu disse para ela, eu sei que o Espírito Santo gera alegria em nós, lógico que sim. Aliás, um dos frutos do Espírito é gozo, alegria. O Espírito Santo gera alegria em nós, mas nenhum fruto do Espírito é gerado por si só. Ele é gerado para gerar frutos, ele é gerado para gerar testemunho. Portanto, se todos nós aqui passássemos a noite inteira rindo e ninguém falasse de Jesus, e ninguém testemunhasse a respeito de Cristo, mas todos nós passássemos a noite inteira em gargalhadas aqui, isso testemunharia a respeito de Cristo? De modo algum. Portanto, isso não vem do Espírito Santo de Deus. Mas vamos avançando nesse linha de raciocínio, irmãos. Se eu pedir para que você levante a mão, quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui, eu tenho certeza que todos, ou a grande maioria, levantará a sua mão e dirá, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque entenda uma coisa muito importante. Todos nós que cremos em Cristo, somos batizados ou selados com o Espírito Santo. Mas sermos selados com o Espírito Santo, sermos morada do Espírito, todo aquele que crê no Senhor é morada do Espírito. Amém? Mas ser morada do Espírito, ser selado com o Espírito Santo, ter o Espírito, é diferente de ser cheio do Espírito. Eu posso ter o Espírito, mas eu não posso ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma questão de buscar ser cheio do Espírito. Ter o Espírito é uma questão de crer no Senhor. Não embriagai-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos lá. Eu quero ser cheio do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito. Nós queremos ter a manifestação do poder de Deus. Amém? Amém. Portanto, agora eu olho para a vida de homens de Deus. Vamos olhar para os homens e as mulheres de Deus na Bíblia, e vamos ver o que eles tinham de especial na vida deles, para que nós, olhando para isso, possamos falar, bem, o que você tem que eu não tenho, para que eu possa buscar o que você tem, para ter o que você tem na minha vida também. Vamos olhar para a vida de Abraão, vamos olhar para a vida de Isaac, vamos olhar para a vida de Jacó, vamos olhar para a vida de Davi. Eu quero ter essas realidades espirituais que esses homens tiveram na minha vida também. Como disse Gideão, quando o anjo do Senhor apresenta para ele, ele diz, onde estão as maravilhas que ouvimos nossos pais contarem? E talvez muitos de nós proclamamos essas mesmas palavras, onde estão as maravilhas que vimos a palavra nos contar no nosso meio? Onde estão as maravilhas que vimos aqui na vida dos apóstolos? Onde estão as maravilhas que vimos na vida de Jesus? Onde estão as maravilhas que vimos na vida da igreja primitiva?
Bem, se quisermos encontrar elas, e se quisermos entendê-las, nós precisamos olhar para as Escrituras e fazer uma comparação conosco, para vermos se nós estamos adequados a essa situação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos ter uma lista de muitos homens de Deus, que pela fé experimentaram o poder de Deus. Homens e mulheres de Deus, que pela fé experimentaram o poder de Deus. Eu digo pela fé porque, por exemplo, no versículo 31 temos ali Raabe, pela fé experimentou o poder de Deus. Quando nós olhamos no versículo 20, nós temos Isaac, versículo 21 temos Jacó, versículo 22 temos José, versículo 23 temos Moisés. Quando nós caminhamos nas Escrituras, no versículo 30 nós temos ali Josué e Jericó, que pela fé experimentaram o poder de Deus. Mas eu gostaria que nós lêssemos a partir do versículo 32, que diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, olha que coisa maravilhosa, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Pare um pouco aqui. Isso para mim eu vejo como uma vida vitoriosa. Eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter o poder de Deus na minha vida, para poder ser um testemunho do Senhor e experimentar as realidades espirituais de Deus na minha vida. Eu quero ser como esses homens que pela fé venceram reinos, que pela fé praticaram a justiça, alcançaram promessas, pela fé fecharam a boca dos leões. Eu quero ser como esses homens e mulheres que apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Você está disposto a pagar o preço para experimentar o poder de Deus? Ou você acha que não há um preço? Você acha que não? Você quer ter a vida que nós lemos até o versículo 34, mas eu quero saber se você quer ter a vida do 35 para frente. Vamos ler aqui. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, mas agora começa a ler. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eles lá sendo torturados, e falando, é só você parar de confessar que ele é rei, há um outro rei, César é rei, é só você não confessá-lo e nós vamos parar de torturá-lo. Não, eu espero uma melhor ressurreição. Por que uma melhor ressurreição? Porque em Daniel fala de duas ressurreições: a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte eterna. Eles falam, não, pode me torturar, porque o que eu espero não é a ressurreição para a morte, eu quero essa melhor ressurreição, a ressurreição para a vida. Continua. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados. Olha só esse próximo, o que está na sua Bíblia? Cerrados. Cerrados, irmãos, cerrados. Tentados, mortos a fio de espada,
andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Para um pouquinho aqui. Quando nós olhamos Hebreus do capítulo 11, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 34, eu falo, eu quero isso para mim. Eu quero ser um herói da fé, eu quero ser um desses homens que experimentaram o poder de Deus pela fé. Eu quero ser um desses homens que gozaram dessas maravilhosas bem-aventuranças aqui da manifestação do poder de Deus na vida deles. Mas a Bíblia no versículo 35, versículo 36, versículo 37, vai dizer qual foi o preço que eles pagaram por isso. E o preço, falamos um pouco a respeito disso ontem à noite, foi de que o mundo não os amou. Eles experimentaram o poder de Deus, mas o mundo não os amou. Pedro, no qual os enfermos eram trazidos e colocados à sombra, a sua sombra, e aqueles que eram colocados à sua sombra eram curados. Que poder que vinha, que virtude que tinha sobre a vida de Pedro, cheio do Espírito Santo. A história conta, Pedro foi crucificado, morto, crucificado, de cabeça para baixo. Paulo, que homem de Deus, tão homem de Deus, que as suas vestes eram levadas aos enfermos, e os enfermos eram curados, e os demônios saíam. João, que homem de Deus. Tiago, que servo do Altíssimo. Os apóstolos tão preciosos. Estevão, que homem cheio do Espírito Santo. Mas qual foi o fim deles? Eu quero que você me aponte nas Escrituras qual foi o homem de Deus e a mulher de Deus cheio do Espírito Santo que teve uma vida boa aos olhos do mundo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você entende o preço disso? É verdade que no reino celestial há uma declaração firme aqui no livro de Hebreus, no versículo seguinte, que diz: homens dos quais o mundo não era digno. Mas será que essa palavra termina com eles? Eu quero que você abra sua Bíblia aí mesmo em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, e agora diz assim: portanto, como diz agora, nós também. O capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11. Não há um ponto aí, mas é uma continuação. Não mudou o assunto, estamos continuando a temática. E ele diz: você viu sobre a vida desses homens e mulheres do capítulo 11, que foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas que pagaram o preço por serem cheios, e que aceitaram pagar o preço porque esperavam uma ressurreição melhor, porque entenderam o propósito da vida deles, porque entenderam que esse mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eles entenderam que o mundo jaz no maligno, mas que a vida eterna era o caminho no qual eles estavam buscando a verdadeira esperança deles. E ele disse: pois bem, portanto, nós também, assim como eles. O ministério agora do Espírito Santo sai de dizer a respeito deles e faz um convite a nós. Nós também, que assim como eles, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. O Espírito agora nos direciona a um outro caminho. Ele diz: essa carreira foi uma carreira que eu propus a Samuel. Essa carreira foi uma carreira que eu propus a Davi. Essa carreira foi uma carreira que eu propus a Daniel, a Sadraque, a Mesaque, a Abednego.
Essa carreira foi uma carreira que eu propus a João, a Pedro, a Tiago. Essa carreira foi uma carreira que eu propus a Paulo, a Estevão. Essa carreira foi uma carreira que eu propus a todos esses aqui. E estes que eu digo a vocês, são aqueles que aceitaram a carreira. E duas coisas levaram a aceitar essa carreira. A primeira, eles levaram de consequência por terem aceitado a carreira. A primeira, eles viram na sua vida a experiência de serem cheios do Espírito Santo, de experimentarem o propósito de Deus na vida deles. Mas a segunda, eles se viram inimigos do mundo, homens dos quais o mundo não é digno. Agora o Senhor pega esta mesma carreira que Ele deu à vida dos apóstolos, essa mesma carreira que Ele trouxe aos discípulos da igreja primitiva, e Ele agora traz a igreja do século 21, a igreja Palavra da Cruz, aqueles que nos assistem, a todos aqueles que ouvem essa palavra. Há uma carreira que Deus agora tem lhe chamado, e eu vou lhe dizer, é a mesma carreira que Ele chamou os seus. O seu nome não estará escrito em Hebreus capítulo 11, porque já está encerrado. Ele é um rol exemplificativo. Mas no memorial diante de Deus, o desejo do Pai é que o meu e o teu nome estejam ali escritos no mesmo rol. Mas você está disposto a pagar o preço? O preço que esses homens e mulheres pagaram. E quase todos, se não todos, com as suas próprias vidas, com seus próprios nomes, com seus próprios lombos. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu fazer só alguns comentários sobre isso. Há duas coisas que a Bíblia nos aponta aqui, que são obstáculos para que alcancemos a carreira que nos está proposta. Quais são esses obstáculos? O texto nos diz. Ele diz, deixemos. Ele fala de duas coisas. Todo o embaraço, primeira coisa. E a segunda ele diz, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Essas duas coisas são obstáculos para que eu e você alcancemos a carreira que o Senhor tem nos proposto. Entenda, carreira que Ele tem nos proposto, não a carreira que Ele nos tem imposto. Porque o Pai, Ele nos fala, vinde a mim. Ele nos está propondo uma carreira. Essa palavra, deixemos, é uma palavra grega que o significado é tirar do caminho. Portanto, para você alcançar a carreira que o Senhor lhe propôs, você precisa tirar duas coisas do teu caminho. São obstáculos que não vão deixar você alcançar a carreira que Deus está lhe propondo. A primeira é um embaraço, ou em algumas traduções, peso. Deixemos todo o peso, deixemos todo o embaraço. Essa palavra, ela é interessante, que é uma palavra grega, ogikos, que tem o significado de proeminência. Deixemos toda a proeminência, deixemos tudo que é grande, deixemos todo o embaraço, deixemos tudo que é pesado, deixemos todo o jugo. E eu quero falar primeiro sobre isso. Estava falando com a minha esposa hoje a respeito desse assunto, e disse que uma das coisas que a igreja mais precisa orar, que é a oração bíblica, é para que nós tenhamos ousadia, intrepidez. A Bíblia diz que o Senhor nos ouve, nos atenta quando nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade.
Quando nós pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E no livro de Atos, no capítulo 4, você vai ver ali comigo de que houve uma prisão dos apóstolos do Senhor. Então eles saem desse momento de prisão, são açoitados e agora se reúnem em um local. E quando eles se reúnem nesse local, eles chegam e se juntam para fazer uma oração a Deus. Apenas anote nesse momento, Atos 4:13. Para economizarmos tempo, Atos 4:13. E a palavra de Deus nos diz ali, que quando eles se reúnem, eles começam a fazer uma oração, e eles estão sendo perseguidos por causa do testemunho de Cristo. Bem, se você e a sua família estivessem sendo perseguidos por causa do testemunho de Cristo, qual oração você faria? Talvez a oração mais lógica que nós faríamos seria: Senhor, estou sendo perseguido, por favor, me livre das perseguições. Bem, tem uma oração mais lógica do que essa? Senhor, estou sendo perseguido, me livre das perseguições. Mas essa não foi a oração deles. A oração deles foi, você vai conferir lá em Atos 4:13, a seguinte: Senhor, nos dê ousadia, que essas perseguições não nos abalem, que essas perseguições não nos tirem, Senhor, a intrepidez. Senhor, nos dê ousadia, Senhor, nos dê intrepidez para anunciarmos o Evangelho, enquanto Tu estendes a Tua mão para fazer sinais, milagres e maravilhas em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Olhe a oração que agradou ao Senhor. E o que aconteceu logo depois que eles oraram isso? A Bíblia diz que o local onde eles estavam tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo, e saíram e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Por quê? Porque falamos, o poder do Espírito Santo vem para quê? Testemunho. Eles pediram que o Senhor desse para eles ousadia para testemunhar. Ele falou: opa, então peraí, deixa eu mandar o Espírito Santo aí. Vocês fizeram a oração certa. Vocês pediram ousadia para testemunharem? Bem, o poder do Espírito é para gerar testemunho. Então peraí, Espírito, encha eles. E eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com ousadia. Meus irmãos, em Mateus capítulo 10, no versículo número 32, Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Você não precisa abrir, mas apenas anote, em Lucas 12:8 diz: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos que estão nos céus. Em Apocalipse capítulo 3 ele diz: ao que vencer, eu confessarei diante do Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Em Mateus fala que ele confessará diante do Pai, em Lucas fala que ele confessará diante dos anjos, em Apocalipse ele sintetiza e diz: ao que vencer, confessarei diante do Pai e confessarei diante dos anjos. Mas ao que me negar, eu o negarei diante do Pai. Ao que me negar, eu o negarei diante dos anjos. A vergonha, a covardia, a timidez é um obstáculo instituído pelo maligno para que não avancemos na carreira que o Senhor tem nos dado. Se você tem timidez para anunciar o Evangelho de Cristo, meu irmão, minha irmã, ore para que o Senhor te encha de ousadia. E para a honra e glória do Senhor, dou um testemunho aqui aos irmãos. Nós somos tolos, pois achamos qual será o reflexo da vida dos outros. Ela não vai querer isso, não vai querer ouvir a palavra, não vai querer ouvir. Irmãos, nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho, não convencê-los. Estava saindo do hotel agora, e tinha um menino na recepção, e eu tenho um folheto, e pego e dou o folheto para o menino: uma palavra de Jesus para você. E aí eu pego e saio com o carro, e vi que eu tomei o caminho errado, viro e vou por outro caminho.
E quando eu paro na frente do hotel, o menino está sentado fazendo o quê? Sozinho, sentado, lendo o folheto. E eu digo, nós muitas vezes achamos, mas esse guri nem vai jogar fora, mas nem vai, isso não importa. Irmãos, nós não temos a capacidade de convencer, mas nós temos a responsabilidade de anunciar. Nós não temos a capacidade de convencer, mas nós temos a responsabilidade de anunciar. Em 1 Timóteo, abra aí comigo. 1 Timóteo, Malaira até mesmo já o leu aqui nesses dias. 1 Timóteo, deixa eu ver se eu o encontro aqui. Perdão, irmão, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 10, versículo 11 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, as escrituras nos afirmam o seguinte: palavra fiel é essa: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Amém. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Amém. Mas presta atenção agora. O que diz a palavra? Se o negarmos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele também nos negará. O próximo diz, se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ser infiel é diferente de negá-lo. Ser infiel é, Senhor, pequei contra ti, confessai as vossas culpas. Isso é ser infiel. Se eu for infiel ao Senhor e confessá-lo, a palavra do Senhor fala, se formos infiéis, Ele mantém fiel. Mas a palavra tem um ponto muito firme aqui. Se o negarmos, o que a palavra de Deus diz? Ele nos negará. Deus não tem prazer que nós não cumpramos a nossa carreira. Mas a timidez, a covardia, não provém do Espírito Santo. Pois se você está cheio do Espírito, o Espírito quer te levar a estar cheio do seu poder. E estar cheio do seu poder é anunciar. Apocalipse capítulo 21 vai dizer o seguinte. Você conhece esse versículo? Versículo 8, que diz, Apocalipse 21, 8: mas quanto aos, em algumas traduções vai estar dizendo como? Tímidos. Em outras traduções, covardes. Em outras talvez medrosos. Mas quanto aos tímidos, aos covardes, aos medrosos, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus coloca covarde, tímido, medroso para anunciar a respeito do reino, no mesmo patamar que Ele coloca feiticeiro, homicida, fornicador. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pesado isso. Você é tímido? Você nunca pediu perdão a Deus pela timidez, não é verdade? Você pede perdão a Deus pela mentira, pela fornicação, mas você não pede perdão a Ele pela timidez. Senhor, o irmão Tiago nas escrituras diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não por ação, pecado por omissão. E nós muitas vezes, irmãos, temos pecado, não por ação, mas talvez por omissão, pois temos deixado de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Segundo obstáculo, não tem como vivermos o propósito de Deus vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque o pecado, ele é oposto ao prazer do Senhor. Isaías 59, 1 e 2: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fazem com que Ele encubra o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado leva-nos
Há um cenário que eu chamo de crise de Adão. O que é a crise de Adão? É buscar esconder-se, pastor, da presença de Deus, mas fingindo que está tudo bem e se auto-justificando. É o pior cenário, pois é o cenário da mornidão, é o cenário de Laodiceia. O Senhor nem está lá no meio, pois tem pecado, mas eles estão lá louvando ao Senhor, e o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Adão, quando peca, o que ele faz? Ele esconde-se. E muitas vezes nós vemos no meio de comunidades cenários como esse. O irmão parou de vir. O que aconteceu? Nada, muito trabalho e tal. Irmão, vou dizer uma coisa bem firme aos irmãos. Se tem alguém que parar de participar das comunhões constantemente, tem pecado. Eu disse constantemente, porque às vezes pode ser que o irmão teve que viajar, às vezes pode acontecer que teve uma situação ou outra. Isso é certo. Há cenários. Meu filho ficou doente, minha filha ficou doente, eu tive que viajar, aconteceu um imprevisto. Mas quando nós percebemos que o irmão constantemente parou de vir das comunhões, de repente, o maligno lhe condenando, lhe acusando, e ele está com um sintoma da crise de Adão: esconder-se da presença de Deus. E se você vai lá conversar, Adão nunca confessou o seu pecado, Adão justificou o seu pecado. Adão não disse: Senhor, estou arrependido, Senhor, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal, com teus olhos é mal, pelo que serás justo quando julgares, e limpo quando falares, como Davi falou. Não. O que Adão fez? Foi a mulher. Senhor, tem um cenário aqui, aconteceu uma coisa. Vamos caminhando ao fim aqui, irmãos. Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso ou embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? O que está na sua Bíblia? Corramos. A Bíblia não diz andemos, a Bíblia lhe diz: corra, tenha pressa. Corramos. De que modo? Há uma palavra aqui grega de duplo sentido, é um sentido de continuidade. Por isso que algumas traduções na Bíblia tem paciência, em outras traduções está traduzido como perseverança. Mas esse mesmo prisma é uma paciência perseverante, uma perseverança paciente, é uma continuidade. Ele diz: corra com continuidade, com paciência, mas com perseverança. Para o quê? Para a carreira que nos está proposta. E nessa carreira que eu estou correndo, assim como esses homens, para onde eu olho, Senhor? Ele diz: olhando para Jesus. Você não está correndo uma carreira louca, como se eu desligasse a luz aqui e de repente falasse: corre, corre para vocês alcançarem a saída, e de repente um corre para lá e bate na parede, outros correm para cá, bate na porta, outros correm para cá. Não, 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 não. O Senhor não nos dá uma carreira louca, ou uma carreira desvairada. O Senhor diz: correndo, mas olhando para um alvo. Qual alvo? Jesus. Ele é o meu alvo. Como disse Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e tendo como um alvo Cristo. Jesus, autor, Ele gerou, e consumador, Ele que faz da fé em nós, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, não era loucura, não era loucura. Jesus sabia do gozo que lhe estava proposto. Moisés, a Bíblia diz que sabia do gozo que lhe estava proposto. Os patriarcas sabiam do gozo que lhe estava proposto. Quando Abraão sabia da terra que mana leite e mel, o povo sabia, não via, não experimentava, caminhavam pela fé, mas sabiam do gozo. E qual é o gozo que o Espírito Santo nos propõe, amados irmãos? Se não a glória, se não o reino, se não estarmos com o rei. Ele diz: olhe para Jesus, que sabendo pelo gozo que lhe estava proposto,
E depois, se você quiser saber esse gozo, leia Isaías 53. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aí ele chegou a participar do gozo, assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou. Irmãos, 2 vezes já usou a palavra suportou aqui, hein? Vocês entendam que tem muito a ver com suportar. Suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Deus não quer que nós desfaleçamos em nossos ânimos. O que significa isso? Deus quer que corramos uma carreira animados. Mas como podemos correr uma carreira animados, sendo perseguidos, maltratados? Como podemos correr uma carreira animados, passando por tribulações? Como podemos correr uma carreira animados, como Sadraque, Mesaque e Abednego? Como podemos correr uma carreira animados, como os apóstolos do Senhor? Como podemos correr uma carreira animados, como a igreja primitiva que era constantemente assassinada? Como? Olhando para o gozo que nos está proposto. Como nós acabamos de ler, muitos sendo torturados, desejaram, aqui nós acabamos de ler, que diz, no versículo 35, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Portanto, irmãos, eu concluo com os irmãos, vida cheia de poder, é vida cheia do Espírito. Mas para termos uma vida cheia do Espírito, precisamos entender que a manifestação do Espírito é para testemunho, não para fogos de artifício, não para peripécias, não para jogos, pois muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, sinais e maravilhas. E então lhes direi abertamente, disse o Senhor: quem é você? Nunca vos conheci. Portanto, não eram cheios do Espírito, pois aquele que tem o Espírito é conhecido dele. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu volto a pontuar, irmãos, você está disposto a pagar o preço? Se não, coloque o seu coração diante do Pai e diga: Senhor, em sinceridade, eu não tenho essa inclinação, eu não estou disposto a pagar o preço. Eu sei que eu deveria estar, mas eu não estou. Eu sei que seria bom que a minha resposta fosse estou, mas eu não estou. E vá com o coração quebrantado na presença do Senhor e diga: Senhor, inclina o meu coração à tua vontade, pois eu não tenho ela. E você que fala: eu estou disposto a pagar o preço, comece a buscar ao Senhor dizendo: Senhor, dê-me ousadia, Senhor, dê-me intrepidez, Senhor, eu quero teu Espírito para anunciar as virtudes, Senhor, eu quero a ti, Senhor, me encha do teu ânimo. Amados, não vivamos uma igreja morna, mas vivamos a plenitude da vontade de Deus. Não permitamos que a vontade permissiva dele nos rodeie, mas vivamos a vontade plena do Pai. Amém? Vamos orar. Papai, sabemos, Senhor, que o teu Espírito tem manifestado a tua vontade à tua igreja, pois como pode isso vir de nós mesmos, senão de ti? Sabemos, Senhor, que pelo teu Espírito tu tens manifestado o teu querer ao teu povo. E agora, papai, eu peço a ti, ó grande Rei, inclina-nos a ti, dê a nós ousadia para anunciarmos o teu evangelho, enquanto tu estendes as tuas mãos
para que se façam sinais, prodígios, milagres, maravilhas, em o nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Seja exaltado, ó grande Rei. Manifesta-te no meio do teu povo nesses últimos dias. Levanta o teu remanescente, ó Pai. Eu te adoro. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.